Olha essa história agora. Uma comerciante recebe uma carta da justiça. Imagina você, meu senhor, minha senhora, que está em casa, daqui a pouco, plim plom, justiça entrega uma carta, ou o carteiro, ou entrega, correspondência, sei lá. Você recebe uma carta da justiça, você começa a ler, já dá até um frio na barriga quando você vê lá que é da justiça. A Roberta recebe essa carta, ela abre e ela descobre que ela está com todos os bens bloqueados. Esta é a Roberta, você vai conhecê-la agora. Quando ela vai atrás das informações, ela descobre que os bens estão bloqueados e que ela foi condenada a pagar mais de 40 mil reais. Ela vai ter que pegar 40 mil e pagar uma pessoa, indenizar uma pessoa por danos materiais. Aí ela começa a lembrar na vida dela, por que será que eu fiz de errado? Aí ela descobre que ela vai ter que indenizar uma pessoa por causa de um acidente de trânsito. A Roberta voltava de carro de uma festa com os amigos e isso aconteceu há 18 anos. Olha lá, isso aconteceu 18 anos atrás, 2005, correto? 2005. Olha as imagens do acidente aqui, ó. Coloca pra mim o carro. Carro destruído. Aí ela lembrou, ela falou, opa, eu tava nesse... É um tipo. Ó. O carro destruído. E aí você que tá em casa fala, ô Gotino, então ela sabe que ela tá devendo. Então ela sabe do acidente que ela se envolveu. É verdade. Ela estava no carro. Mas a Roberta, ela tá sendo agora condenada a pagar por uma coisa que ela não fez, porque não era ela quem estava dirigindo. Roberta estava dormindo no banco de trás quando o amigo dela bateu o carro e bateu o carro no carro de um policial. O policial entrou com uma ação contra a Roberta. Só que a Roberta não tinha nada a ver com o acidente. Para piorar, o juiz que deu a sentença à Roberta, ele se confundiu na hora. Ele afirma que o carro que provocou o acidente era da comerciante e que ela teria deixado uma pessoa sem habilitação dirigir. A Roberta agora está desesperada, porque primeiro, ela tem que pagar. Segundo, ela não sabia do processo. Terceiro, o carro não era dela. Olha isso, ela não sabia que estava sendo processada. E onde ela vai arrumar agora o dinheiro para pagar, para desbloquear as contas? Vamos resumir a história? Você imagina você estar no carro com alguém da tua família, com um cunhado, com um primo, com um tio, o cara bate o carro, você está dentro, você não fez nada, não foi você que errou, não foi você que dirigiu. E depois a conta chega no teu nome. Balança a reportagem, vamos ver. A vida da Roberta virou de ponta cabeça. Ela teve os bens bloqueados e convive com restrições judiciais que atrapalharam a carreira de comerciante, algo que ela construiu com muito esforço. Logo que o processo, eu tomei ciência do processo, eu comecei a entender por que quando eu enviava meus currículos com o know-how que eu já tinha para determinados lugares, eles retornavam com negativo. Até mesmo com indicação. Eu não aguento mais pagar advogado sem ter, eu tenho que vender. Por isso, eu tenho que vender tudo que eu tenho que trabalhar horas e horas e horas, sem poder trabalhar CLT ou coisa do tipo, tenho que me virar. Nem que tem que pôr uma barraca ali para pagar advogado. Eu vivo para pagar advogado hoje. O que ela não imaginava é que todos esses problemas foram causados após se envolver em um acidente de trânsito, quando voltava de uma festa com amigos há 18 anos. O motorista do carro atingido seria um policial militar, que após não conseguir ser indenizado pela seguradora nem pelo motorista do carro, teria processado Roberta, que não tinha nada a ver com a situação. Houve um processo onde eu não fui arrolada, porque não tem porquê, né? E eu não sei qual foi o fim disso, né? Desse processo onde o motorista nem a seguradora talvez tenham pago, ou se pagaram também, não sei, tá? E esse é um dos equívocos. Se eu não tô lá, por que eu tenho que estar nesse processo
Segundo, todos os juízes ou, sei lá, autoridades que viram esse processo passou despercebido o BO, porque tá lá. Quem eu era nessa história? Conforme aparece no boletim de ocorrência, no dia do acidente, Roberta estava no banco do carona, era vítima e chegou a ser levada para o hospital. Mas na ação, ela foi citada como a dona do carro, que era conduzido por uma pessoa sem habilitação. O caso foi registrado em 2005, nesta avenida na zona norte de São Paulo, mas Roberta só descobriu a existência da ação 11 anos depois, quando ela teve os bens bloqueados pela justiça após ser condenada a pagar mais de R$40 mil como indenização. Eu nunca recebi intimação nenhuma, meu endereço estava errado, o meu CPF estava errado. Lá consta que eu sou dona proprietária do carro. Não faz sentido nenhum. Nem habilitação, nem carro, nem nada eu tinha na época. Tão menos eu estava dirigindo. No BO consta, eu estava atrás, sou vítima, tanto quanto ele, fui para o hospital junto com ele, né? Então eu entendo, assim, perfeitamente o posicionamento da pessoa desesperada, que perde um bem, que também sofre um acidente, só que assim, eu fui a maior lesada nessa história. Convidamos Roberta a voltar ao local do acidente 18 anos depois. Ela tem poucas lembranças daquele episódio, mas se recorda do suficiente para contestar a ação judicial, que se arrasta há 7 anos. O veículo foi estacionado exatamente aqui neste ponto. E o condutor do carro em nenhum momento fugiu do local. Ele permaneceu aqui, prestou toda a assistência. Vocês foram para o hospital, para a delegacia. Não fazia ideia se o cara tinha ou não tinha habilitação. Eu vim de carona, cheguei aqui, aconteceu isso e pronto, não tem mais o que dizer. A avenida movimentada, que traz tantas recordações ruins, é a mesma que reforça o desejo de que a justiça seja feita e que a inocência dela seja finalmente comprovada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria pego essa carona, nunca na minha vida, nunca. Porque eu não consigo emprego, não consigo nada, não tenho credibilidade na sociedade, como se eu fosse uma criminosa mesmo. Seu desejo hoje? É que isso acabe, que ele consiga o que ele deseja com as pessoas que são responsáveis, né? Mas eu, infelizmente, não posso nem ajudar. Vamos lá, eu acho que esse é um caso que dá para resolver. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo, até o momento não tivemos retorno, mas o que precisa comprovar é o seguinte: o carro estava no nome de quem no ano em que o acidente aconteceu, no dia em que o acidente aconteceu. Isso é fácil de resolver, você consegue buscar pela placa do carro, você consegue, no BO tem a placa do carro, vamos buscar, traz aqui, qualquer coisa traz aqui, o Catarino acha pra gente aqui. Rapidinho, a gente já descobre o nome de quem estava o carro. Se o carro não está no nome dela, o carro não era dela, e ela era apenas uma passageira que estava dormindo, como consta no boletim de ocorrência, ela procura a justiça, acrescenta essa informação, e aí você vai falar, Agostinho, por que ela não fez isso antes? Porque ela não sabia que estava sendo procurada. A justiça não encontrou ela para notificá-la no decorrer do processo, mas encontrou ela para informá-la que ela está condenada. Sobre a condenação. Agora, não, então, porque a justiça vai ter que explicar por que ela não foi encontrada. Porque quando foi do acidente, está no boletim de ocorrência, foi feito o boletim, ela deixou os dados lá. Não acharam porque não quiseram. Porque quando querem, acham, né? O cara não paga pensão alimentícia, tá lá, bate na porta logo cedinho para prender o cara, porque tem os dados todos. No caso dela, a mesma coisa. Agora, ela precisa pegar um bom advogado. E aí sim, mas tem que ser para rápida, porque já tem a sentença para pagar, vai ter que pagar. Porque se você consegue comprovar que tem um erro ali, porque o juiz, eu acho que ele foi em cima das informações que ele tinha. Se ela soubesse, ela se defendia antes. Claro, e com certeza. Sem dúvida. E os outros rapazes que estavam no carro, hoje moram fora do Brasil, então que fica difícil o acesso.